E certamente muitos dirão, não deve ser o amanhecer. Nós devemos estar ainda no começo da madrugada, porque as luzes que se acenderam são tão poucas e a quantidade de escuridão é muito grande. Mas não é tão verdadeiro isso. Porque as pessoas que se transformam, elas têm um poder de influência muito grande. E elas vão, como formadores de opinião, utilizando das redes sociais, mudando um conjunto muito maior de pessoas. E só para terminar a minha fala, eu gostaria de deixar um raciocínio para que a gente pense sobre as estratégias que o Cristo utiliza para o processo de transformação da Terra. Muitos falam que na transição planetária, uma quantidade enorme de espíritos superiores virá para o planeta para fazer a transição. Se todos esses espíritos reencarnarem, são eles que vão fazer a transição e não nós. Se a transição tem que ser nossa, e é o que acontece dentro do ser humano, não podem ser eles os agentes da mudança. Porque se eles encarnarem maciçamente na Terra e fizerem toda a transformação, quem transformou foram eles, não fomos nós. Nós não fomos transformados, nós não nos modificamos. Então, essa estratégia não deve ser a mais exata. Então quer dizer que não virão muitos espíritos para ajudar na transição? Eu não disse isso. Eu disse que eles não reencarnarão. Porque nós já sabemos da quantidade enorme de espíritos que estão no mundo espiritual, trabalhando na transição do lado de lá. Mas a encarnação deles não será tão numerosa como nós imaginamos, sob pena de serem eles os transformadores da Terra, empurrando para frente o nosso processo de transformação. Quem tem que se transformar somos nós. Então, para que a gente se transforme, nós precisamos nos transformar. E só tem uma forma de mudar. Só existe uma. A única forma de mudar é mudando. Então a gente precisa mudar. Mas como que eu vou fazer para que as pessoas mudem? Como que eu vou fazer para que elas deixem de pensar dessa forma e pensem da outra? A humanidade tem sido tão renitente nas suas dificuldades. Então reflitamos num raciocínio. Se uma pessoa, quando ela tem uma experiência de quase morte, é muito comum quando ela volta dessa experiência, ela vem muito mexida e ela revê a sua vida. Imagine o que vai acontecer no planeta com milhões de pessoas que durante o processo da Covid fizeram a experiência de quase morte, viram o mundo espiritual e voltaram. O que não poderão fazer milhões. Esses não são superiores, são espíritos como nós, que vão ser modificados pela experiência da quase morte. Nós teremos milhões de agentes. Mas tem pessoas que foram internadas com a Covid, mas não tiveram experiência de quase morte. Elas apenas foram internadas, ficaram em coma, passaram pelo processo da UTI e voltaram. Quando elas voltam, elas descobrem tudo que eu pensei era valioso, não é. Valioso são as pessoas, valioso é viver, valioso é aquilo que o dinheiro não compra. E essas outras dezenas de milhares, esses dezenas de milhões de pessoas também poderão fazer uma mudança muito grande sobre a Terra. E eles não são superiores, são espíritos como nós, que vivendo o trauma de uma internação prolongada, podem retornar do hospital modificados. Existem pessoas que não ficarão internadas, que não terão experiência de quase morte, mas passarão pela amarga experiência da perda dos seus entes queridos. Esses que passarem por essa experiência, que soluçarão a ausência dos seus entes queridos, poderão passar por um processo de mudança muito grande, de revisão de todas as coisas, de revisão dos seus conceitos. Então, essa pandemia que tem nos feito sofrer, eu não posso dizer que não tem feito sofrer. Sim, dói demais perder um amigo, dói demais perder um parente, nem poder velar o parente, dói. Mas o que pode acontecer com a humanidade com isso? Nós não precisaremos de milhões de espíritos superiores para promover o amanhecer da nova era. Nós, almas frágeis, machucadas, anjos das asas rasgadas, anjinhos dos pés tortos,
pessoas com deficiências inúmeras no campo moral, mas por se defrontarem com a morte, podem retirar dessa experiência uma mudança tão profunda para as suas vidas, que a nossa humanidade pode acender muitas lâmpadas de uma vez só. Nós podemos sair da madrugada para o efetivo amanhecer da nova era, se nós soubermos aproveitar. Não é necessário que a gente perca parente, basta que a gente olhe os outros e diga: meu Deus, eu fui poupado. Quantas pessoas maravilhosas a Covid levou, mas eu fiquei. Senhor, o que tu queres que eu faça? Então, repetindo Paulo de Tarso, todos nós, 8 bilhões de pessoas encarnadas na Terra, sem a necessidade de nenhum espírito superior encarnado, apenas intuindo, fazendo com que a gente desperte, sinalizando essas mudanças, podem promover a grande revolução que a gente está esperando há séculos. Então, a partir daquilo que aparentemente é dor, e nós podemos dessa dor construir uma história muito positiva. E apoiados na certeza da imortalidade, na convicção de que os nossos entes queridos não desapareceram, mas que eles vivem, porque a imortalidade é uma realidade indiscutível, nós iremos nos consolar, apesar da perda, tal como aconteceu com os discípulos de Jesus na Páscoa. Assombrados com as notícias do sermão profético, das dores que se avizinhavam, eles estavam parecidos conosco, como estamos hoje, assustados com os sinais que nós estamos vendo. Mas quando eles viram Jesus ressurreto, quando despertaram no domingo da manhã, naquela manhã, com a informação de que o Senhor vivia, suas vidas modificaram para sempre e eles se entregaram ao processo de divulgação dessa mensagem. Essa é a grande esperança do mundo espiritual. Que a mensagem da imortalidade, semeada insistentemente pela doutrina espírita, nessas terras do cruzeiro, ecoe pelo mundo inteiro, levando para todos a informação de que a morte não existe e que, a despeito das dificuldades, as perdas, nós temos 2 convicções fundamentais. Deus está no comando de todas as coisas. 2, a imortalidade é a grande lei. E inspirados naquilo que o Espiritismo nos oferece, nós podermos efetivamente brilhar a nossa luz como Cristo tanto quis e sermos assim contados entre aqueles que estão marcados para serem os construtores da nova era, acendendo a nossa lâmpada interior e trazendo de maneira efetiva o amanhecer de uma nova era.